Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar com vocês sobre algo muito importante. Você já percebeu que muitas pessoas vivem sentindo dores? Dores do corpo, dores emocionais, dores que aparecem sem explicação. Dores que vão se acumulando ao longo da vida. E muitas vezes nós aprendemos que apenas tratar os sintomas, tomando um remédio para a dor, fazemos um tratamento para o corpo, buscando aliviar aquilo que está sempre nos incomodando. E tudo isso é claro que é muito importante. A medicina é fundamental. Os médicos são fundamentais e os exames também são. Mas existe uma pergunta que muitas vezes não fazemos. O que essa dor está tentando me mostrar? Porque o nosso corpo é perfeito. Ele foi criado para funcionar em equilíbrio. E quando algo está em harmonia dentro de nós, encontramos uma maneira de falar. E a dor é uma linguagem. O sintoma também é uma linguagem. A doença muitas vezes está pedindo atenção. É como um corpo dissesse: olhe para mim. Existe algo que precisa ser acolhido. Existe uma emoção que não foi escutada. E ao longo dos anos percebi muitas dores carregadas têm raízes emocionais profundas. Mágoas guardadas, tristezas, impressão de medos, culpas, ressentimentos, sentimentos de abandono, sentimento de rejeição. E tudo aquilo que não consegue colocar para fora vai ficando armazenado dentro de nós. Um corpo registrando tudo. O corpo registrando aquilo que a mente tenta esconder. E ela registra as experiências, as emoções, as memórias, os conflitos. E chega um momento em que ele começa a sinalizar. E por isso, quando acontece isso com uma pessoa, processando um adoecimento, acreditando que além do acompanhamento médico, é essencial que ela também olhe para dentro. Precisa olhar para a sua história, precisa olhar para as suas emoções, precisa olhar para aquele que ainda está pedindo cura. Porque a verdadeira transformação acontece quando tratamos o ser humano de forma integral. Corpo, mente, emoções, energias, espírito. Tudo está conectado. E quando começamos a compreender essa conexão, uma nova porta se abre. A porta do autoconhecimento, a porta da consciência, a porta da cura emocional. E é sobre isso que nós vamos conversar ao longo dessa jornada juntos, porque nunca é tarde para reciclar sentimentos, nunca é tarde para compreender uma dor, nunca é tarde para iniciar um novo caminho. E talvez sua dor não tenha chegado para te punir, talvez tenha chegado para te despertar. E esse é a reflexão muito importante. Será aquilo que você chama de problema pode estar tentando te mostrar um novo caminho para algo novo na sua vida? Pense nisso, porque o corpo fala. E quando aprendemos a escutar, entender as nossas mensagens, nós podemos despertar. E é exatamente isso que vamos nos aprofundar nesses próximos minutos. Sabe que as emoções se transformam em sintomas físicos. Agora eu quero que você reflita comigo. Você já percebeu que duas pessoas podem viver a mesma situação e reagir completamente diferente? Uma pode passar por uma dificuldade e consegue seguir em frente. Outra passa pelas mesmas situações carregando aquilo durante anos. E por que isso? Porque não é apenas o que acontece conosco que influencia a nossa saúde. É a forma como vivemos emocionalmente cada experiência. E as emoções são energias em movimento. Elas foram feitas para serem sentidas, compreendidas e liberadas. Mas quando não conseguimos fazer isso, elas ficam armazenadas dentro de nós. Imagine uma panela de pressão. Você vai acumulando sentimentos, acumulando preocupações, vai acumulando medos e acumulando tristezas. Imagine quando você acumula mágoas e chega um momento em que o corpo começa a demonstrar que algo precisa ser olhado. Muitas pessoas passam anos, mas anos dizendo: está tudo bem. Mas por dentro, o coração está ferido, a alma está cansada, a mente está sobrecarregada. E o corpo começa a carregar esse peso. E por isso, muitas vezes encontramos pessoas com dores constantes, cansaço excessivo, tensão muscular, insônia, ansiedade, problemas digestivos e tantas outras manifestações. O corpo não está contra você. O corpo está querendo ajudá-lo. Ele está só mostrando onde existe o que está em desequilíbrio. Ele está sinalizando aquilo que precisa ser acolhido. Por isso que eu gosto muito de dizer que os sintomas não são seus inimigos.
Eles são mensageiros. Mensageiros que chegam trazendo informações importantes. Quando uma pessoa vive, por exemplo, com muito medo, o seu corpo começa a permanecer no estado de alerta. Quando ele vive muita tristeza, sua energia diminui. Quando ele vive uma raiva reprimida, cria tensões internas. Quando vive culpa, começa a carregar pesos que nem sempre lhe pertencem. Quando vive ressentimentos, por muitos anos continua vivendo, revivendo, emocionalmente situações que já passaram. E tudo isso gera impacto, porque as emoções não estão separadas, elas caminham juntas. Por isso é tão importante começar a dissolver a consciência emocional. Pergunte a si mesmo o que eu estou sentindo. O que não consigo ir ainda perdoar? O que ainda me machuca? O que estou guardando? O que eu estou ainda guardando dentro de mim? E o que o meu corpo está tentando me mostrar? E são essas perguntas que podem abrir as portas das profundas transformações. E aqui existe algo muito importante que eu sempre digo que as pessoas que passam pelos meus atendimentos, que não existe cura verdadeira sem consciência. Porque quando eu tomo consciência daquilo que estou vivendo, eu começo a criar possibilidades de mudança. Eu começo a enxergar caminhos, começo a compreender padrões, eu começo a perceber aquilo que antes estava escondido. E quando a consciência chega, a transformação, pode começar. E é nesse momento que entram as terapias integrativas. Não para substituir a medicina, mas para caminhar ao lado dela, ajudando as pessoas a compreender aquilo que está por trás dos sintomas, aquilo que está por trás da dor, aquilo que está por trás da repetição. Porque muitas vezes o corpo está apenas revelando aquilo que a alma está tentando dizer há muito tempo. E a pergunta que eu deixo aqui para você é: se seu corpo pudesse falar com palavras, o que ele estaria ali contando nesse exato momento? E respire, e sinta, e permita que essa resposta comece a surgir dentro de você. E o que as emoções estão tentando nos ensinar? Agora entendemos que o corpo fala através dos sintomas e eu quero ir um pouco mais fundo com você. Porque muitas vezes nós queremos nos livrar rapidamente da dor. Mas esquecemos de perguntar: o que essa emoção veio me ensinar? Toda emoção carrega uma mensagem. Toda emoção possui uma sabedoria. O problema não é sentir. O problema é permanecer preso a um sentimento sem compreender que ele veio te mostrar. Vamos começar pelo medo. O medo é uma emoção natural. Ele existe para nos proteger. Mas, quando vivemos constantemente no medo, começamos a enxergar perigos onde não existe. Passamos agora a desconfiar da vida. Passamos a desconfiar de nós mesmos. E aos poucos vamos deixar de viver experiências que podíamos nos fazer crescer. E o medo nos pergunta: você está vivendo ou apenas sobrevivendo? Agora vamos falar da tristeza. A tristeza também tem uma função. Ela nos convida ao recolhimento, à reflexão, ao recolhimento interior, mas não permitimos sentir tristeza, que ela fica guardada. É aquilo que é acolhido num pedido de atenção. A tristeza nos pergunta assim: o que você ainda precisa ser abraçado? Existe também a raiva, uma emoção muito julgada, né? Mas muitas pessoas acreditam que sentir raiva é algo ruim. Mas a raiva muitas vezes surge quando ultrapassamos nossos próprios limites. Quando permitimos situações que nos machucam. Quando nos abandonamos para agradar outras pessoas. A raiva nos pergunta: onde você deixou de se respeitar? Olha isso, gente. E agora nós vamos falar sobre a culpa. Talvez uma das emoções mais pesadas que carregamos. A culpa faz a pessoa viver e ficar presa ao passado.
revivenciando situações, tentando mudar aquilo que já aconteceu. Mas a culpa não transforma, ela apenas nos aprisiona. A culpa nos pergunta: você está disposto a se perdoar? É, e existe ainda o ressentimento. Ressentimento é uma dor que continua viva. E quando o passado continua ocupando o espaço no presente, é quando uma ferida continua aberta dentro de nós. E muitas vezes, sem perceber, carregamos história que está acontecendo há anos. O ressentimento, ele vem com uma pergunta também. O que você ainda precisa liberar? E talvez uma das dores mais profundas da sensação é a de abandono, rejeição. Quando acreditamos que não somos o suficiente, quando acreditamos que não somos amados, quando acreditamos que precisamos provar nosso valor o tempo inteiro. Eu já passei muito por isso. Mas na verdade, o seu valor não depende de aprovação de ninguém. Você nasceu para se valorizar. Você nasceu para ser digno de amor. Você nasceu para ser completo. Por isso eu gosto muito de lembrar que nenhuma emoção chegou para destruir você. Todas elas chegaram para ensinar algo, para mostrar algo, para revelar algo. Quando começamos a olhar para as nossas emoções com consciência, deixamos de lutar contra elas e começamos a compreender suas mensagens. E nesse momento que acontece uma grande mudança, porque a cura não começa quando a dor, né, desaparece. A cura começa quando compreendemos que aquilo que dói veio para nos ensinar. E eu quero deixar uma pergunta aqui para você refletir. Qual emoção tem pedido mais atenção na sua vida nesse momento? O medo? A tristeza? A raiva? A culpa? O ressentimento? Ou a rejeição? Então, respire profundamente e permita que a sua alma responda. Porque quando escutamos nossa verdade interior, damos o primeiro passo em direção à transformação. E toda a transformação começa por um ato de coragem. A coragem de olhar para si mesmo, mas olhar com muito amor. E existe caminho para a sua transformação. Depois de tudo isso, talvez você esteja se perguntando: mas o que eu faço agora? Se eu percebo que existem emoções guardadas, se eu percebo que existem padrões se repetindo, se eu percebo que existe uma dor pedindo atenção, como eu começo a transformar isso? E a primeira coisa que eu quero dizer para você: você não precisa fazer essa jornada sozinha. Muitas vezes passamos anos tentando resolver tudo apenas pela mente. Pensando, analisando, tentando entender. Mas existem momentos em que precisamos de ferramenta que vão nos ajudar a acessar camadas muito mais profundas. Porque nem tudo está na consciência. Nem tudo está visível. Nem tudo está acessível apenas através de pensamentos. E é exatamente aí que entram as terapias integrativas. Cada ferramenta possui uma função. Cada pessoa possui uma necessidade. E cada processo é único. Por exemplo, existem pessoas que precisam aprender a silenciar a mente. Outras precisam aprender a sentir. Outras precisam liberar emoções acumuladas. E outras precisam compreender padrões familiares que vêm sendo repetidos há gerações. Outras precisam simplesmente voltar a ouvir a própria alma. Por isso, eu nunca acredito que existe uma única ferramenta para todos. Eu acredito que existe aquilo que cada pessoa precisa naquele momento da sua jornada. Existem recursos como meditações, existem recursos como radiestesia, barra de Axe, terapias, recursos energéticos, trabalhos sistêmicos, né, como constelação. Existem práticas de consciência corporal, abordagem como ampliar a percepção sobre aquilo que estamos vivendo. E todas elas têm algo em comum. Elas vão te ajudar a trazer consciência.
Porque quando existe consciência, existe escolha. E quando existe escolha, existe transformação. Muitas vezes as pessoas procuram ajuda acreditando que precisa eliminar o sintoma. Mas ao longo do processo, ela vai descobrindo algo muito maior. Ela descobre partes de si mesma que estavam esquecidas. Descobre sua força. Descobre sua capacidade de se reconstruir. Descobre que existe uma sabedoria dentro dela esperando ser ouvida. E isso é muito lindo, é muito bonito tudo isso, porque a verdadeira transformação não acontece quando nos tornamos outra pessoa. Ela acontece quando voltamos para quem realmente somos. Quando retiramos as camadas. Quando deixamos de viver apenas no automático. Quando começamos a viver com mais presença, com mais consciência, mais verdade. Por isso eu sempre digo, nenhuma ferramenta faz a cura por você. Quem faz o caminho é você. Quem toma consciência é você. Quem escolhe mudar é você. As ferramentas apenas iluminam o caminho. Elas mostram as possibilidades. E são inúmeras. Elas ajudam a enxergar aquilo que antes estava escondido. Mas o passo mais importante sempre será o seu. E talvez hoje a vida esteja apenas te fazendo um convite. Um convite para você olhar para si mesmo com mais amor, com mais gentileza, mais compaixão. Porque toda transformação verdadeira começa exatamente aí. E também quando nós nos conectamos com um grande grupo, um encontros que seja de feminino ou misto que seja, esse encontro está trazendo uma potência sempre muito maior, agregando o nosso campo e nosso espaço, trocando as consciências, trocando aquilo que a nossa bagagem que já temos, aquilo que já está desperto, compartilhando com o outro. E pessoas se transformam em outras e continuam repetindo os mesmos padrões. Existe uma pergunta que eu escuto assim inúmeras vezes. E até muitas eu já cheguei a me perguntar isso em alguns momentos da minha vida. Por que algumas pessoas conseguem transformar sua vida e outras continuam vivendo os problemas durante anos? Hoje eu já sei responder. E eu quero responder isso com muito amor. Porque não se trata de força. Não se trata de inteligência. Não se trata de merecimento. Também não se trata de sorte. A diferença está na consciência. Quando uma pessoa começa a desenvolver a consciência, ela começa a perceber algo muito importante. Ela não controla tudo o que está acontecendo na sua vida, mas pode escolher como responder ao que anda acontecendo, o que acontece. Isso muda tudo. Muitas vezes queremos que a vida mude, queremos que as pessoas mudem, queremos que as circunstâncias mudem. Mas o que esquecemos de olhar para aquilo que está dentro de nós, para os padrões repetitivos, para as escolhas que fazemos, para as histórias que continuam contando para nós mesmos. E aqui existe algo muito importante. Aquele que não é observado tende a se repetir. A vida sempre encontra maneira de nos mostrar aquilo que ainda não foi aprendido. Por isso, algumas situações aparecem, voltam várias vezes. Relacionamentos parecidos, conflitos parecidos, medos parecidos, desafios parecidos. Não porque a vida esteja nos castigando, não é isso. Mas porque existe algo querendo ser compreendido. E quando finalmente compreendemos, o padrão perde a força. A repetição deixa de ser necessária. A consciência transforma. Mas para isso é preciso coragem, coragem para olhar para si mesmo, coragem para reconhecer suas feridas, coragem para abandonar histórias antigas. E olha, coragem para sair do papel de vítima da própria vida. É desafiador, mas é possível. Porque existe uma diferença muito grande entre culpa e responsabilidade. Culpa paralisa. Responsabilidade transforma. Quando eu me culpo, eu fico presa ao passado.
Quando eu assumo a responsabilidade, eu começo a construir um novo futuro. E responsabilidade não significa carregar pesos. Significa reconhecer que existe poder dentro de mim. Significa entender que mesmo diante das dificuldades, eu ainda posso escolher. Posso escolher buscar ajuda. Posso escolher, deixa eu ver, aprender. Posso escolher a me conhecer muito melhor. Posso escolher iniciar também um novo caminho. E talvez seja exatamente isso que a vida esteja pedindo para você nesse momento. Não perfeição, não respostas prontas, não controle absoluto, mas apenas um pequeno passo em direção à consciência. Porque toda grande transformação começa assim, com uma escolha, com uma decisão, como um momento em que você olha para a sua própria vida e diz: eu não quero mais viver no automático. Eu estou pronta para me conhecer. Eu estou pronta para me transformar. Eu estou pronta para ser a minha verdadeira pessoa, quem sou. E quando essa decisão acontece, a jornada começa. Porque a verdadeira mudança não acontece quando tudo ao seu redor muda. Ela acontece quando algo desperta dentro de nós. E quando despertamos, nunca mais enxergamos a vida da mesma maneira. Não se trata. Algumas pessoas se transformam em outras e continuam repetindo os mesmos padrões. Existe uma pergunta que eu escuto assim inúmeras vezes. E até muitas eu já cheguei a me perguntar isso em alguns momentos da minha vida. Por que algumas pessoas conseguem transformar sua vida e outras continuam vivendo os problemas durante anos? Hoje eu já sei responder. E eu quero responder isso com muito amor. Porque não se trata de força. Não se trata de inteligência. Não se trata de merecimento. Também não se trata de sorte. A diferença está na consciência. Quando uma pessoa começa a desenvolver a consciência, ela começa a perceber algo muito importante. Ela não controla tudo o que está acontecendo na sua vida, mas pode escolher como responder ao que anda acontecendo, o que acontece. Isso muda tudo. Muitas vezes queremos que a vida mude, queremos que as pessoas mudem, queremos que as circunstâncias mudem. Mas o que esquecemos de olhar para aquilo que está dentro de nós, para os padrões repetitivos, para as escolhas que fazemos, para as histórias que continuam contando para nós mesmos. E aqui existe algo muito importante. Aquele que não é observado tende a se repetir. A vida sempre encontra maneira de nos mostrar aquilo que ainda não foi aprendido. Por isso, algumas situações aparecem, voltam várias vezes. Relacionamentos parecidos, conflitos parecidos, medos parecidos, desafios parecidos. Não porque a vida esteja nos castigando, não é isso. Mas porque existe algo querendo ser compreendido. E quando finalmente compreendemos, o padrão perde a força. A repetição deixa de ser necessária. A consciência transforma. Mas para isso é preciso coragem, coragem para olhar para si mesmo, coragem para reconhecer suas feridas, coragem para abandonar histórias antigas. E olha, coragem para sair do papel de vítima da própria vida. É desafiador, mas é possível. Porque existe uma diferença muito grande entre culpa e responsabilidade. Culpa paralisa. Responsabilidade transforma. Quando eu me culpo, eu fico presa ao passado. Quando eu assumo a responsabilidade, eu começo a construir um novo futuro. E responsabilidade não significa carregar pesos. Significa reconhecer que existe poder dentro de mim. Significa entender que mesmo diante das dificuldades, eu ainda posso escolher. Posso escolher buscar ajuda. Posso escolher, deixa eu ver, aprender. Posso escolher a me conhecer muito melhor. Posso escolher iniciar também um novo caminho. E talvez seja exatamente isso que a vida esteja pedindo para você nesse momento. Não perfeição, não respostas prontas, não controle absoluto,
mas apenas um passo, um pequeno passo em direção à consciência. Porque toda grande transformação começa assim, com uma escolha, com uma decisão, como um momento em que você olha para a sua própria vida e diz: eu não quero mais viver no automático. Eu estou pronta para me conhecer. Eu estou pronta para me transformar. Eu estou pronta para ser a minha verdadeira pessoa, quem sou. E quando essa decisão acontece, a jornada começa. Porque a verdadeira mudança não acontece quando tudo ao seu redor muda. Ela acontece quando algo desperta dentro de nós. E quando despertamos, nunca mais enxergamos a vida da mesma maneira. Não se trata, não é um destino, é uma jornada. E para encerrar nossa conversa de hoje, eu quero deixar uma reflexão muito especial para você. Muitas vezes procuramos a cura como ela fosse um lugar para chegar. Ou como existisse um dia em que tudo estivesse resolvido. Eu não tivesse dores, desafios, emoções difíceis, mas a vida não funciona dessa forma. A vida é movimento e aprendizado. E depois desse aprendizado, o que vem? Uma transformação constante. E a cura talvez não seja um destino, mas sim, ela é uma jornada. Uma jornada de consciência. Uma jornada de amor próprio. E quando nós adquirimos amor próprio, nós adquirimos autoconhecimento, reencontro consigo mesmo. E assim nós vamos passando esse tempo, quando percebemos que curamos as nossas feridas, novos aprendizados chegam, novas oportunidades e crescimentos também aparecem. E por isso faz parte da experiência humana. Por isso que eu gosto muito de olhar para a cura como um caminho de expansão. Um caminho com uma busca, não como uma busca de perfeição, mas sim como uma escolha diária. A escolha de olhar para si mesmo com mais amor. De se escutar. Escolher ter o poder da escolha das nossas emoções. E respeitar nossos limites. E a escolha de cuidar do nosso corpo, da nossa mente, da nossa energia, do nosso coração. Nossa, porque a gente lembrar que você merece, nós merecemos todo esse cuidado. Você merece toda essa atenção. Você merece viver com mais consciência. E existe algo que, assim, eu fui aprendendo ao longo da minha caminhada. É que a transformação começa quando paramos de lutar contra nós mesmos. Quando deixamos de julgar o tempo todo. Quando entendemos que sentir faz parte. Errar também faz parte. E recomeçar faz parte. Que aprender também. E tudo aquilo que vivemos pode se transformar em pura sabedoria. Talvez hoje eu tenha percebido algo novo sobre si mesmo. Pode ser que isso aconteça. Talvez alguma reflexão tenha feito sentido aqui para você. E se isso aconteceu, permita-se continuar. Permita-se se aprofundar. Permita-se conhecer mais sobre a sua própria história. Porque existe uma versão sua esperando para florescer. Uma versão mais consciente, mais leve, mais alinhada com o que você realmente é. E essa transformação começa em pequenos passos. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Então, eu quero que você lembre de algo muito, mas muito importante. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você só precisa estar disposto ou disposta a começar. A começar a olhar, começar a sentir, a escutar. Sabe como seus macaquinhos? A enxergar e começar a se acolher. Porque a cura não acontece nos tornamos alguém diferente. Ela acontece quando voltamos para a nossa essência. Quando voltamos para casa. E voltar para casa é voltarmos para nós mesmos. E se hoje você decidir dar o primeiro passo, já estará iniciando uma nova jornada. Uma jornada de mais consciência, mais amor. Eu tenho que repetir isso várias vezes, sim. E mais presença e verdade.
Eu agradeço também pela sua presença, agradeço pelo seu tempo, de você assim, se doar nesse momento, né? E principalmente agradeço pela coragem de olhar para dentro, porque se você assistiu até aqui, é porque você está disposto a fazer algo diferente, seguir uma caminhada mais leve. E essas escolhas que fazemos, e essas escolhas é que trarão transformação ao longo da nossa jornada. E o mais gostoso de tudo isso, eu agradeço por ser verdadeira comigo, em primeiro lugar. E um arro para vocês, um beijo no coração e até o próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.